Fala pessoal, professor Michael Roque, estamos de volta. Então olha só, já gravamos a prova tipo A, tipo B e agora é a gravação da prova tipo C. Bacaninha? Então veja aí que você tem todas as provas aí do Banco do Brasil, da parte de matemática do concurso de 2021. Bacaninha? Vem comigo aqui, vamos ver como é que foi cobrado a prova tipo C. Bacana? Então tá aí, prova, né, tipo C, prova C. E observe que a gente já tem a primeira questão. A primeira questão ela trata sobre sistemas lineares. Bacaninha? Eu vou ler a questão e depois a gente vai resolver. Veja que a questão fala assim: um banco tem agências em 3 regiões do país. Em cada região, trabalha-se com a comercialização de 3 segmentos. Seguros, veja que seguros ele representou pela letra X, que é essa letra que está aqui nesse sistema. Previdência, ele representou com a letra Y, tá? Veja aqui. E consórcios com a letra Z, que está aqui. Aí ele fala: cada equação linear que compõe o sistema abaixo representa a capacidade de uma regional produzir valor agregado para o banco. Em cada segmento de atuação, lado esquerdo das equações. Então veja aqui, ó, que é a região sul, sudeste e região norte. Visando o alcance das metas de lucro operacional em milhares de reais, lado direito das equações, né? Então tá aqui em milhares de reais, é isso aqui. Bacaninha? De acordo com esses dados, verifica-se que a contribuição de um dado segmento que atinge exatamente a meta de sua região é de quanto? Veja que eu não vou para as alternativas porque eu ainda não resolvi essa equação, belezinha? Então vamos lá, vamos resolver isso aqui? Observe que isso aqui é bem simples, existem várias maneiras de você resolver isso aqui. Uma das maneiras que eu já posso fazer de cara é eu pegar aqui, olha só, somar todo mundo. Porque, olha, quando eu somo, vou somar todo mundo, ó, 2x com 5x com 3x, pessoal, isso aqui dá quanto? Ó, 10x. Quando eu pego 5y mais 2y, 7 com 3 dá 10, ó, 10y. E aqui, ó, 4z com 4z dá 8, mais 2 dá 10z. Beleza? Vou somar aqui, ó, dá 0, 9, 10, 11 com 4, 15, vai 1, 6, 7, 14, 19. Observe que eu achei 10x mais 10y mais 10z é igual a 1950. Pessoal, eu posso dividir essa equação toda por 10. É como se eu estivesse cortando todos os zeros aqui. Então, você vai observar que ficou assim para mim, ó, x mais y mais z é igual a 195. Beleza? Agora eu posso pegar, por exemplo, essa equação de cima e fazer com isso aqui que eu acabei de achar. Beleza? Então eu vou fazer isso aqui, olha só. Eu vou pegar aqui, vou pegar essa equação aqui que eu pintei de amarelo, ó. 3x mais 3y mais 2z, que é igual a 540. Beleza? Olha o que eu vou fazer nessa equação aqui, ó. Observe que eu tenho aqui um 2z diferente. Se eu pego essa de cima e multiplico todo mundo por menos 2, olha o que vai acontecer. Menos 2 vezes x vai ficar quanto? Ó, vou botar aqui embaixo, ó. Menos 2x, menos 2 vezes y, menos 2y, menos 2 vezes z, menos 2z, menos 2 vezes 195, isso aqui dá quanto? Ó? Menos 390. Bacana? Vou repetir a de baixo, que vai ficar assim, ó, 3x mais 3y mais 2z, que é igual a 540. Certo? Agora sim eu vou somar as equações de cima com a de baixo, olha o que vai acontecer. Menos 2z com 2z vai ficar 0, certo? E vai ficar assim, ó. Preste atenção que aqui vai ficar da seguinte maneira. Quando eu cortei lá, né? Vai acontecer, eu posso aqui pegar aqui, ó, o que vai acontecer aqui, ó. Menos 2x com 3x, isso aqui dá quanto? Ó? Dá x. Menos 2y com 3y, isso aqui dá quanto? Dá y mais 0, que é igual a quanto? Vou fazer a subtração aqui, ó. 540 menos 390, isso aqui vai dar 0. Aqui vai ficar 4, né? 14 menos 9, isso aqui dá quanto? Dá 5. Então, x mais y, certo? Isso aqui vai dar quanto, pessoal? 150. Então, ó, x mais y é igual a 150. Com isso aqui, eu já consigo achar o valor de z, sabe por quê? Lembra que x mais y mais z era igual a 195? Ó,
x mais y mais z, eu já tinha visto que era 195. Só que agora eu acabei de achar que x mais y é 150. Então eu posso passar esse 150 para lá e concluir que z é igual a 195 menos 150. Então o valor de z é igual a 45. Beleza? Então já achei um. Z vale 45. Como eu sei que Z vale 45, agora eu posso substituir, ó. Eu estou ao passo com isso aqui. Eu posso pegar, por exemplo, essa equação aqui que eu vou pintar de verde, ó. Vou pintar essa equação aqui de verde e substituir. Então ficaria assim, ó. 5x mais 2y mais 4z, que é igual a 720. Só que eu sei que o z, olha só, o z não vale 45. Então, no lugar desse z aqui, eu vou botar o quê? 45. Então, no lugar do z, eu vou multiplicar por 45. Então, vai ficar 5x mais 2y. 4 vezes 45 dá 180, que é igual a 720. Então, 5x mais 2y é igual a 720 menos 180. Quanto que é 720 menos 180? 0, aqui fica 6, empresta aqui, 12 menos 8 dá quanto? 4, dá 540, né? Então, essa subtração aqui, ó, dá 540. Agora eu posso pegar esta equação aqui, ó, que tem x e y, e comparar com essa. Então, eu vou pegar aqui e trazer para cá, ó. X mais y é igual a 150. Observe que eu posso multiplicar essa de baixo por menos 2. Quando eu multiplico aqui por menos 2, vai ficar como? Olha só, vai ficar menos 2x. Aqui, menos 2 vezes y dá o quê? Menos 2y. E menos 2 vezes 150, isso aqui vai dar quanto? Menos 300. Certo? Já multipliquei aí. Então, quando eu somo de cima com de baixo, ó, vai cortar esse com esse. 5x positivo com menos 2y vai dar o quê? 3x. 540 menos 300, pessoal, isso aqui dá quanto? Ó? 240. Então, o valor de x vai ser 240 dividido por 3. Então, o valor de x é igual a quanto? 80. Certo? Vamos achar todo mundo? Olha só. X vale 80. O z eu já sei que vale 45. Beleza? Lembra que x mais y mais z não era 195? Se x vale 80, o y eu não sei. O z vale 45. Então, eu vou somar aqui, ó, 80 com 45, que vai dar quanto? Ó? 125 mais y, que é igual a 195. Então, o y é igual a quanto? Ó? 195 menos 125. Dá 5 menos 5, 0. 9 menos 2, 7. Então, o valor de y, pessoal, vale quanto? 70. Beleza? Achei todo mundo. Agora, eu consigo realmente verificar o que ele está me falando. Observe que na alternativa A, ele fala assim, ó. 160 mil nos segmentos seguros na região sul. Vamos lá. Onde é que está a região sul? Aqui. Seguros, lembra que seguros era representado por X? Então aqui X. Veja que na região sul eu tenho aí, ó, 2x. Então no caso aqui seria o quê? 2 vezes x, que é 80, não é? Aqui, ó, o x vale 80. 2 vezes 80 vale 160. Mas lembra que essa representação era em milhares? Então é 160 o quê? Mil. Que é justamente o que ele fala, ó, 160 mil nos segmentos seguros na região sul. Portanto, aí, gabarito, alternativa A. Tá? Uma questão aí que trata sobre sistemas. Você só vai montando o sistema ali e usando aí a propriedade que a gente aprendeu aí sobre sistemas. Bacaninha? Próxima questão aí, uma questão que trata sobre a parte já de juros. Então veja que a questão fala assim, ó. O rendimento de um título sofreu uma variação negativa de 3 pontos percentuais de um mês para o mês seguinte. Ou seja, se no primeiro mês o título rendeu X%, no mês seguinte o mesmo título rendeu X menos 3%. O montante de X de capital arrecadado após esses 2 meses em um investimento de R$10 mil, em função da taxa de rendimento do primeiro mês, será dado por qual? Qual equação aí? Pessoal, observe primeiramente que quando ele não fala qual é o tipo de juros que você vai usar, né, o simples ou o composto, toda vez que quando ele não fala, você sempre vai considerar como se fosse o regime de juros compostos, beleza?
Aí você vai ter que lembrar que a formulazinha aí do montante dos juros compostos é como? Montante é igual a capital, certo? 1 mais a taxa elevada ao tempo. Beleza? Só que é o seguinte, para a gente realmente entender, observe que essa taxa no primeiro mês foi de X%, já no segundo teve uma caída de 3%, X menos 3%. Vamos entender o que é isso. É como se fosse assim, ó. Se eu tivesse aplicado aqui, por exemplo, no mês 1, uma taxa de 10%, ficaria como? Capital 1, 10% é 0,1, elevado ao tempo que é 1, certo? Quando eu vou fazer o segundo mês, se fosse a mesma taxa, seria o quê? Ó? Capital vezes 1 da fórmula, mais 10%, que é o 1, só que aqui, ó, no segundo mês, certo? Isso aqui, ó, é como se eu estivesse pegando, multiplicando, ó, o valor que eu tinha no primeiro mês. O primeiro mês não era esse aqui, ó, capital vezes 1 mais 0,1 elevado a 1, multiplicando, pegando esse primeiro mês e multiplicando de novo pelo segundo mês, o que ia acontecer? É justamente essa do segundo mês. O que eu quero demonstrar para vocês é que as taxas aqui são diferentes. Então veja que essa variação, como é que eu vou fazer o cálculo? Olha só, o primeiro mês, meu montante do primeiro mês, ó, de X, vai ser quanto? Eu tenho uma fórmula aqui, vou botar a fórmula aqui, ó, capital 1 mais a taxa elevada ao tempo. Só que como eu tenho variação de 2 meses, olha o que vai acontecer, ó, montante de X, primeiro mês, qual é o capital? Ó? 10 mil, então no lugar do C aqui, certo? 1 mais a taxa é quanto? Ó? X%, só que eu vou colocar em forma de fração, ó, X sobre 100, beleza? Eu poderia pegar aqui e fazer o segundo, só que como ele já me deu a variação do segundo, então isso aqui é eu multiplicar, você vai entender o que eu estou fazendo aqui, ó. Quando eu pego aqui e vou multiplicar, isso aqui, ó, é em cima do valor do primeiro mês. Quando eu vou fazer essa segunda parte aqui, ó, que é o capital, certo? Essa taxa aqui, ó, que é 1 mais, só que agora não é X%, é quanto? Ó? X menos 3%, certo? Quando eu faço isso aqui, pessoal, essa segunda parte, vamos entender o que é isso aqui, ó. Isso aqui é como se eu estivesse pegando esse dinheiro que eu tinha aqui no primeiro mês e multiplicando por essa nova taxa aqui, certo? É o capital acumulado vezes a nova taxa, beleza? Então, observe que isso aqui, eu vou fazer essa conta aí. Então, para facilitar a nossa conta, olha o que eu vou fazer, ó. Vou repetir 10 mil. Vou fazer esse MMC aqui, ó. 100 vezes 1, 100 mais X dá quanto, ó? 100 mais X sobre 100. Mesma coisa aqui, ó. 100 vezes 1, 100 mais X menos 3 sobre 100. Como está multiplicando, eu posso cortar 2 zeros com 2 zeros e esses 2 zeros com esses 2 zeros. Então, o meu montante de X vai ser, ó, 100 mais X, multiplicado, ó, 100 menos 3, 97, mais X. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Montante de X vai ser 100 vezes 97, esse aqui vai dar 9.700, 100 vezes X, 100x, 97 vezes X, 97x, e X vezes X, X ao quadrado. Então, arrumando isso aqui, vai ficar assim, ó, X ao quadrado, 100x com 97x, 197x, mais 9.700. Beleza? Onde que eu encontro essa alternativa aí? Alternativa D. X ao quadrado mais 197x mais 9.700. Eu acredito que a grande dúvida do pessoal é justamente nessa montagem aqui. Então, essa montagem, como ele me deu aqui percentuais, poderia ser até iguais, eu sempre posso colocar, ao invés de pegar e ficar sempre utilizando a fórmula, colocar na sequência, beleza? Então, eu vou multiplicando ali os juros em cima daqueles juros que eu já tinha acumulado no mês anterior. Bacaninha, gabarito aí, alternativa D, beleza? Próxima questãozinha aí, uma questão que ele fala assim, ó, um profissional liberal comprou 2 apartamentos com o objetivo de vendê-los. Na venda do primeiro deles, obteve um lucro de 36% sobre o preço de compra, e na do segundo, um lucro de 12%, também sobre o preço de compra.
ela recebeu por essas duas vendas uma quantia 27% maior do que a soma das quantias pagas na compra dos dois apartamentos. Nessas condições, sendo P a quantia paga pelo primeiro apartamento e S a quantia paga pelo segundo, a razão P sobre S é igual a quanto? Pessoal, vamos lá, vamos colocar essas informações aqui que ele me passou, beleza? Então veja que eu tenho aqui, ó, o apartamento 1, tá? O apartamento 1, ele mandou eu considerar como P, beleza? E o apartamento 2, ele mandou eu considerar como S, beleza? Então veja que ele fala isso aqui, ó. Sendo P a quantia paga pelo primeiro apartamento e S a quantia paga pelo segundo. Então isso aqui, se é a quantia paga, essa representação aqui é o quê, ó? O custo. Eu paguei quanto no apartamento 1? P. Paguei quanto no apartamento 2? S. Foi o custo de aquisição. Bacana? Mas veja que vai ter uma venda. Quando ele vende aí o apartamento 1, o que vai acontecer? Ele tem um lucro de 36%. Se ele teve um lucro de 36%, era o 100% mais 36%, que equivale a 136% de P. Mas você vai observar que 136%, lucro de 36%, é como se eu tivesse 1,36P. Beleza? Porque se eu coloco aqui, ó, 1P equivale a 100%. Se eu coloco aqui, ó, 1,2P, esse 0,2 é 20%. 1,5P, 50%. Só que o lucro foi de quanto? 36%, então é 1,36P. Isso aqui é da venda do apartamento 1. Já na venda do apartamento 2, ele teve um lucro de quanto? Ó? 12%. Então, 12% de S é 1,12S. Bacaninha? Agora sim, ó, veja que ele fala assim, ó. Ele recebeu por essas duas vendas uma quantia 27% maior do que a soma das quantias pagas na compra dos dois apartamentos. Então, veja o seguinte, ó, quando ele vendeu o apartamento 1 e o apartamento 2, olha o que aconteceu, ó. O custo dos dois, ó, dos dois APs, ó, custo dos dois APs. Vamos lá. Quando ele comprou o apartamento 1, o que aconteceu no apartamento 1? O custo dele. Eu tenho um custo e tenho uma venda. Vamos deixar bem separado aqui, custo e venda. Beleza? Aí veja o seguinte. Quando ele falou que vendeu, ele recebeu uma quantia 27% maior do que a soma das quantias pagas, certo? Então, quando ele vendeu os dois, veja o seguinte, quando eu somar as duas vendas, observe que a venda do apartamento 1, ó, a venda do apartamento 1 mais o apartamento 2, o que aconteceu? O apartamento 1 eu vendi com 36% de lucro e a do apartamento 2 eu vendi com 12%, então 1,12%. Ele fala que isso aqui, essa venda, com a quantia que ele pagou em cima dessa venda, a quantia, ele recebeu por essas duas vendas uma quantia 27% maior do que a soma das quantias pagas. Então preste atenção no seguinte, olha só. O que ele pagou não foi P mais S, mas essa venda foi a quantia que ele pagou, mas ele recebeu o quê? Ó, 27% em cima da soma dessas duas quantias pagas. Bacaninha? Então veja que aqui, ó, P mais S, essa representação aqui, ó, P mais S. Aqui 27%, pessoal, se eu dividir isso aqui vai ficar assim, ó, 0,27 vezes P mais 0,27 vezes S. Bacaninha? Quando não tem nada aqui é 1. Então aqui eu posso somar, ó, 1P com 0,27 dá o quê? 1,27P, beleza? 1S mais 0,27S é 1,27S, belezinha? Esse 1,27 passa para cá, esse 1,12 para cá. Olha o que vai acontecer. 1,36P menos 1,27P é igual a 1,27S menos 1,12S. 1,36 menos 1,27 dá 0,09P. 1,27 menos 1,12, isso aqui vai dar 0,15S. Beleza? Então, como ele quer, olha o que ele quer, a razão de P para S. O P eu já tenho aqui, esse S vai passar dividindo, vai ficar assim, ó, P dividido por S, que é a razão. O 0,15 ficou aqui,
esse 0,9 está multiplicando, vai passar dividindo, ó, 0,09. Ali eu só vou mexer com as casas decimais, ó. Se eu tenho duas casas decimais para cá, eu vou multiplicar por 100 e por 100. 0,15 vezes 100 vai dar 15, 0,9 vezes 100 dá 9. Simplificando 15 por 3 dá 5, 9 por 3 dá 3. Portanto, a razão P está para S, assim como 5 está para 3. Então, gabarito aí, ó, alternativa B de Brasil. O grande segredo está aqui, ó, quando ele fala, ó, ela recebeu por essas duas vendas. Então, ó, as vendas, ó, venda do apartamento 1 com o apartamento 2, ó, quando ela vendeu, teve 36% de lucro em cima do apartamento 1 e 12% em cima do apartamento 2. Quando ela vendeu, o que aconteceu? Essa venda é 27% maior do que a soma das quantias pagas na compra. Quando ela comprou era P e S. Lembra que o preço de custo desse aqui era P e S? Então, ela ganhou em cima desse P mais S 27% em cima desse valor. Então, a gente fez isso aqui, chegou nessa conclusão, gabarito B de Brasil. Bacana? Próxima questãozinha, uma questão aí de análise combinatória, que ele fala assim: de quantas formas diferentes, em relação à ordem entre as pessoas, 2 homens e 4 mulheres poderão ser dispostos em fila indiana, de modo que entre os 2 homens haja pelo menos uma mulher. Então, olha só. Eu tenho homens e tenho mulheres. Eu tenho 2 homens e 4 mulheres. Uma fila indiana, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, falou em fila. A probabilidade é gigantesca de ser uma permutação, porque aqui o número de elementos é igual ao número aí de espaços, certo? Veja que eu tenho uma restrição. Se eu não tivesse restrição nenhuma, você vai observar que eu tenho 6 pessoas que eu quero distribuir em 6 lugares. Então aqui seria uma permutação de 6 pessoas. Permutar em elementos é n fatorial, que é 6 fatorial. E 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá quanto? 720. 720 maneiras diferentes, se eu não tivesse, ó, não tivesse restrição. Beleza? Então a alternativa E eu posso descartar, porque a E é sem restrição nenhuma. Só que eu tenho uma restrição aí. A restrição que ele fala para mim, que entre os 2 homens haja pelo menos uma mulher, certo? Então, ó, de modo que entre os 2 homens haja pelo menos uma mulher. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: ele não quer isso aqui, ó, homem com homem. Porque ele falou que entre os 2 homens tem que ter o quê? Pelo menos uma mulher. Bacaninha? Então, você vai observar o seguinte: o que eu vou fazer neste caso aqui, pessoal? O que eu irei fazer nesse caso é justamente fazer de uma forma indireta. Como é que eu faço isso aqui de uma forma indireta? Eu poderia muito bem fazer assim, olha só. Colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que poderia ser uma situação da seguinte maneira, ó. Aqui, ó, poderia estar aqui o homem ali, certo? Mas poderia ser assim também, ó, homem e esse homem aqui, beleza? Poderia ser assim, ó, homem e homem aqui. Poderia ser aqui homem e homem aqui. Mas eu poderia também andar na segunda casa, ou seja, eu tenho muitas e muitas possibilidades aqui. Beleza? Então, você vai observar que você vai fazer de uma forma indireta. Beleza? Então, veja o seguinte. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer justamente o que eu não quero. Certinho? O que eu não quero? Eu não quero que tenha 2 homens juntos. Bacana? Então, se você ler a questão, você vai observar que é justamente isso que ele fala. Então, de quantas formas diferentes, em relação à ordem entre as pessoas, 2 homens e 4 mulheres poderão ser dispostas em fila indiana, de modo que entre os 2 homens haja pelo menos uma mulher. Beleza? Então, veja o seguinte, ó, eu vou ter aqui, ó, o homem 1 e o homem 2. Observe que eu não quero que aconteça isso, que eles estejam juntos. Então, eu vou calcular em quantos casos que eu vou ter aí esse homem 1 e o homem 2 juntos. E eu vou tirar essas possibilidades, certo? Então, eu vou fazer uma permutação. Então, eu vou permutar 1, 2, 3, 4, 5 coisas. A partir de agora, isso aqui é como se fosse um bloco, uma coisa só. Beleza? Então, veja que esse bloco ele pode até deslocar nas outras casas, mas ele sempre vai junto. Isso que eu estou fazendo é justamente o que eu não quero.
Porque quando eu vou descobrir a quantidade das coisas que eu não quero, eu tiro do total. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui vai ser uma permutação de 5 coisas, só que ainda está incompleto, sabe por quê? Porque eu ainda posso permutar entre eles. Então, a permutação de duas coisas. Permutação de 5 coisas é 5 fatorial e de 2 coisas 2 fatorial. 5 fatorial, pessoal, isso aqui é quanto? Ó? 120 vezes 2, que dá quanto? 240. Então, em 240 casos, tá? Em 240 casos, isso aqui é o quê? O que eu não quero. Porque em 240 casos, o que vai acontecer? São os casos que os homens estão juntos. Bacana? Então, aqui eu vou pegar o total, 720, e vou tirar o que eu não quero, 240. Então, isso aqui que sobrou em 480 casos, isso sim, são os casos que eu quero que vai ter pelo menos uma mulher entre eles. Então, gabarito aí, alternativa D, de doido. Beleza? Próxima questãozinha. Essa questão aí é a questão, de certa forma, a melhor questão que temos aí. Bacana. O que essa questão diz aí, pessoal? A questão que fala o seguinte, olha só. Um estudante precisa fazer um trabalho escolar em seu aparelho de telefone celular. Para isso, usará 2 aplicativos, A e B, um de cada vez. Ele sabe que a bateria do seu aparelho, estando com carga total, é suficiente para até 4 horas de uso do aplicativo A. E sabe também que com carga total, a bateria é suficiente para até 1 hora e 20 minutos de uso do aplicativo B. Após se certificar de que a bateria do seu aparelho estava com carga total, deu início ao trabalho com o uso do aplicativo A. Depois de algum tempo, ele interrompeu o uso desse aplicativo e imediatamente iniciou o uso do aplicativo B, até a bateria descarregar completamente 3 horas depois do início do trabalho. Por quanto tempo o estudante usou o aplicativo A? Pessoal, veja que quando eu tenho aqui o aplicativo A, eu tenho aqui, ó, como se fosse uma barrinha de progressão de carga. E quando eu estou usando esse aplicativo A, eu consigo utilizar esse celular usando só o aplicativo A durante quanto tempo? 4 horas. Só que quando eu estou usando aqui o aplicativo B, veja que a minha carga aqui, ó, estando cheia, é a mesma carga lá de cima. Só que eu usando só o aplicativo B, o que vai acontecer? Eu consigo usar durante 1 hora e 20 minutos. Então você vai observar que o aplicativo B ele consome mais energia, certinho? Então veja o seguinte, primeiro passo, eu tenho que sumir com esses minutos aí, que eu tenho que transformar isso em hora. E você sabe o seguinte, que 1 hora e 20 minutos, a forma de eu transformar minutos em horas é dividir por 60. Então se eu divido 20 minutos por 60, vai ficar o quê? 1 hora, 2 sobre 6, isso aqui é o quê? 1/3, mais 1/3 de hora. Então, 1 hora mais 1/3 de hora, isso aqui, ó, 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4/3 de horas. Então, 1 hora e 20 minutos, isso transformado só em horas, equivale ao quê, ó? 4/3 de horas. Beleza? Você vai observar que essa barrinha de progressão é a mesma coisa, tanto lá em cima como aqui embaixo. Certinho? Aqui é como se eu estivesse usando a fórmula da velocidade. Então você vai observar que a velocidade de consumo do B é maior. Bacana? Então se você fosse fazer uma analogia com velocidade, ó, distância x, que é a minha barrinha de progressão, é igual a velocidade vezes o tempo. Nesse caso, o tempo aqui é quanto? Ó, 4 horas. Então no lugar do tempo eu ponho o quê? 4 horas. Beleza? E esse aqui, a distância é a mesma, x, é igual a velocidade, aqui ó, a velocidade A, né? E aqui é igual a velocidade B vezes o tempo, que no caso aqui é o quê, ó? 4/3 de hora. Com isso, eu consigo chegar à seguinte conclusão, ó. Aqui é x, aqui é x. Então, eu posso te afirmar que eu vou ter a seguinte igualdade, ó. 4 vezes velocidade de A é igual a 4/3 de velocidade de B. Vou passar esse cara multiplicando, vai ficar assim, ó. 12 velocidade de A é igual a 4 velocidade de B, certinho? Se eu cortar aqui, ó, 12 por 4 dá 3, então vai ficar assim, ó, 3 velocidade de A é igual a velocidade de B,
certinho? Então, ó, a velocidade do B é igual a 3 vezes a velocidade de A, certo? Então, o consumo lá do B, ele é 3 vezes mais rápido que o consumo do aplicativo A. E isso aqui é importante, a gente vai deixar isso aqui de lado, sabe por quê? Porque, veja o seguinte, quando esse aqui está carregado novamente, ó, quando esse aplicativo está carregado novamente, de novo, eu tenho a mesma distância que ia ser percorrido. Só que agora eu vou usar os dois. Então, eu não sei onde que eu vou utilizar. Vou botar, por exemplo, aqui, ó. Eu só sei que ele começou com o aplicativo A, certo? Ó, ele começou com o aplicativo A. Aí depois que ele foi para o aplicativo B. Essa distânciazinha aqui, ó, por exemplo, eu vou chamar essa distância de Z e essa distância aqui eu vou chamar de W. Bacaninha? Então, veja o seguinte, olha só, o que vai acontecer? Quando ele vai percorrer esse caminho aqui que eu coloquei como demonstrativo, ó, de amarelo, essa distância Z vai ser igual à velocidade de A vezes o tempo 1, certinho? E essa distância W, que eu vou botar aqui de verde, ó, de verde, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a velocidade de B vezes o tempo 2. Mas aqui nessa situação, a questão falou para mim que o tempo vai ser quanto? Ó? O tempo 1 usando o aplicativo A, mais o tempo 2 usando o aplicativo B, isso aqui ele gastou 3 horas até realmente descarregar aí a sua bateria. Bacaninha? Então o que vai acontecer? Eu sei que a distância total não é x, a distância total não é x, então você vai observar o seguinte, ó, se eu pegar aqui, ó, a distância z mais a distância w e somar, isso aqui é qual distância? É a distância x. Então aqui eu posso fazer da seguinte maneira, ó, a distância z, eu usei esse aqui, ó, a velocidade A vezes tempo 1, não é? Ó? Então a distância z é o quê? Velocidade A vezes tempo 1, a distância w é velocidade B vezes tempo 2, certo? Só que essa distância x, eu posso colocar em função de velocidade A ou velocidade B. Se eu colocar em função da velocidade A, é igual a 4 velocidade de A. Então, aqui, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar essa velocidade B e vou transformar em A. Porque eu sei que velocidade B é igual a 3 vezes velocidade A. Então, vai ficar assim, ó, velocidade A vezes tempo 1. Velocidade B é quanto? Ó? 3 vezes velocidade A vezes tempo 2, que é igual a 4 vezes velocidade A. Vou botar a velocidade A em evidência, ó, porque tem aqui e tem aqui. Vai ficar assim, ó, velocidade A, tempo 1, mais 3 tempo 2. Porque se eu fizer o chuveirinho aqui, eu volto para ali. É igual a 4 vezes velocidade A. Veja que, como eu estou multiplicando, eu posso cortar esse velocidade A com esse velocidade A. Olha o que eu acabei de achar, ó. Tempo 1 mais 3 tempo 2 é igual a 4. Lembra que eu tinha essa relação aqui, ó? Tempo 1 mais tempo 2 é igual a 3? Posso fazer aqui um sistema e vai ficar o seguinte, ó. Se eu multiplicar isso aqui por menos 1, vai ficar, ó, menos tempo 1, menos tempo 2, menos 3. Quando eu multipliquei todo por menos 1 e somo de cima com o de baixo, ó, cortou, cortou. 3 tempo 2 menos tempo 2 dá 2 tempo 2. 4 menos 3 dá 1. O tempo 2 é igual a 1 sobre 2. Tempo 2 é igual a 0,5 horas. Beleza? Só que a questão que é o quê, ó? Por quanto tempo o estudante usou o aplicativo A? Pessoal, o aplicativo A, ele tinha usado aqui com o tempo 1. Ó. Lembra que eu tinha colocado aqui o aplicativo A, o tempo 1 e aqui o tempo 2? Então, o tempo 1, se o tempo 2 foi 0,5 horas e o tempo 1 mais tempo 2 era igual a 3 horas, ó. Tempo 1 mais tempo 2 é igual a 3 horas. Só que o tempo 2 eu achei quanto? 0,5. Então, quanto que ele usou o tempo 1? Tempo 1 foi 3 menos 0,5. O tempo 1 ele usou durante 2,5 horas. 2,5 horas é 2 horas e meia, que é gabarito 2 horas e 30 minutos. Beleza? Então tá aí, dessas 3 provas do Banco do Brasil, com certeza a prova mais difícil, mais trabalhosa é a prova tipo C. Bacana? Então a gente termina aqui essas resoluções de questões. Aguardo você aí nas próximas resoluções aqui no canal do Processos Concurso. Bacaninha? Tamo junto aí. Até a próxima. Valeu!